Stephanie. E eu sou a Tati. Nós somos as meninas do Neurônio a Menos, trazendo hoje o vídeo que a gente tinha prometido de 10 dicas para arrasar no Enem. E a primeira dica, pra você se ligar e ficar aí muito louco, é confiança. Como assim confiança? Muita gente passa o ano inteiro se preparando e aí quando chega na hora da prova, quer seja pela pressão da família ou até mesmo porque quer um curso que tem que ter uma pontuação alta ou é muito concorrido, e aí a pessoa fica tão nervosa que começa lá no fundo a desconfiar de si mesmo, da sua capacidade. Então você tem que acreditar em si mesmo, porque se você não acreditar, você acaba se tornando o seu principal vilão. Isso. E a dica número 2 é sobre chutes. Por quê? Ou quando a pessoa está nervosa demais, ou quando o tempo está corrido e ainda tem umas 10 questões, 20 questões, você não sabe, não tem tempo para ler, parece que na hora tudo embaralha, vira outra língua. E até para chutar existe técnica, gente. E quais são essas técnicas? Primeiro, de eliminação. Em toda questão sempre tem aquela que é ridícula. Que tá lá, que quando a pessoa marca, acho que até a própria máquina, quando tá valendo a pontuação, já exclui você de todo qualquer concurso que você vai fazer. Então, olha as alternativas, gente, porque sempre vai ter uma ou duas ridículas e aí só vão sobrar 3 ou 2. E também tem a questão de repetição. Se você for analisar em algumas alternativas de cálculo, normalmente tem vários números que se repetem demais, com diferença pequena entre um e outro. Então, a probabilidade de uma dessas respostas serem a certa é maior. Então, você normalmente exclui aqui, tá muito diferente. Isso não é regra, é claro, isso é uma dica. É só se você realmente não souber. Pois se você realmente não souber, se estiver muito apressada. As respostas semelhantes, você já vai vendo que se está repetindo demais, algum motivo tem. 3. Outra coisa, treine interpretação. Principalmente das questões que envolvem cálculo. Por quê? Porque às vezes é uma coisa banal, é uma coisa simples que você viu no 5º ano, que você se passa porque você está lendo ali e não consegue entender o que é que a questão está pedindo, como aquelas questões de média, moda e mediana, que é uma coisa bem simples de fazer, até mesmo porcentagem, juros, que às vezes cai, e o pessoal se passa porque eles elaboram uma pergunta que você não consegue desvendar o que ele quer realmente. Então, treine. E 4ª dica, eu quero falar sobre leitura. Por que sobre leitura? Porque a maioria da galera se queixa da prova do Enem de ser longa demais, ser cansativa demais. O que é que eu tenho a dizer sobre leitura? O ideal é que você tenha o hábito de ler, porque você não vai sentir esse cansaço tão intenso. Mas para quem não tem, ou para quem já tá com a cabeça muito atordoada na hora da prova, gente, pula o texto, vai para a pergunta, vê lá o que a pergunta tá querendo, porque às vezes você nem precisa do texto todo para responder. E se você precisar, quando você lê a pergunta, você já sabe o que a pergunta vai estar querendo. Então, quando você for ler o texto, que você encontrar a resposta, você já talvez não precise ler novamente, já fica uma coisa mais clara. Então, o ideal é ter o hábito de ler, mas não tendo, pula o texto, vai direto para a pergunta, para ver o que a pergunta vai querer. Quinta. Cuidado com as imagens, com as charges, os mapas. Interprete, olhe bem, aproveite, observe as legendas, principalmente que tiver na charge, na imagem, para você não errar, porque às vezes a gente tá ali tão eufórico, tão afoito com a prova que a gente não presta atenção nos detalhes. Você não enxerga o óbvio às vezes, mas tem que ter cuidado. A 6ª dica é rabiscar a prova. Gente, aquele caderno que vocês recebem é de vocês. Mesmo que você saia antes de poder levar aqui e devolver, não vai ter problema você riscar, botar o que você quiser ali. E quando a gente faz rabisco, faz anotações, isso ajuda a nossa mente a se organizar melhor. Então rabisquem a prova, risquem mesmo a alternativa que vocês já sabem que não é. Façam anotações de possibilidades que vocês acham. Se tiver dúvida em uma questão que pular, deixa anotado lá para depois voltar a ter um esquema para ajudar a sua mente a organizar o que é que você já compreendeu, o que você não compreendeu daquela questão. Risquem a prova, não deixa a prova em brancozinho não, vão lá rabiscando mesmo. Próxima dica. 7ª. Então, na hora de você estudar, às vezes você já tá, tipo, essa época que tá em cima da prova, você já tá de saco cheio. Uma ideia muito boa, que são as paródias. Maravilha, gente. As paródias, gente, elas vêm para salvar a vida. Você que é estudante, você sabe o que é que você tem mais dificuldade. Se é em português, naquelas nomenclaturas de funções de linguagem, tipos de texto, orações, que às vezes são detalhes, até mesmo gramatical mesmo, da mudança ortográfica, de se é mais,
onde é que eu uso a vírgula. Você consegue incluir tudo isso na paródia e ficar ali repetindo e ouvindo, ou até mesmo você pode se gravar só pra Gente, paródia é vida, cara. E você vai lembrar isso pro resto da sua vida, não vai ser só no Enem, não. Outros concursos que você vai fazer, você vai lembrar, porque até hoje eu lembro de paródia que eu usava no ensino médio, cara. É muito massa. Eu uso nas provas da faculdade. Oitava dica, simulados. Isso é claro para você fazer antes do Enem ou antes de qualquer prova. Gente, na Play Store, se vocês procurarem e colocarem lá simulado pro Enem, é uma maravilha, porque você faz como se fosse no tempo da prova, já na estrutura que a prova do Enem é. Então busquem simulados, façam simulados, porque é muito bom você praticar, para testar a questão do tempo, o tempo que você resolve uma questão, e também de saber mais ou menos como é que vai ser a prova. Nona dica. Sobre a prova de linguagem, gente. Eu sou suspeita, né, porque, enfim... Mas a gente tem que escolher entre espanhol e inglês. A primeira coisa, e óbvio, é que você vai escolher que você tem mais afinidade, certo? Mas ainda assim, quando a gente está fazendo a leitura, existem estratégias que a gente não só pode, como deve usar para encontrar a resposta correta. Primeiro é as palavras que você conhece. Isso acontece muito com meus alunos quando estão lendo textos. Eu não entendo, é um texto, ou é impossível ler em inglês. Só que existem muitas palavras que a gente conhece, que a gente usa no dia a dia. Então, dica, você circular as que você conhece, porque você vai ter mais ou menos uma ideia do que o texto está falando, e circular as que você não conhece. Tá, Stephanie, eu vou fazer o que com as que eu não conheço? As que você não conhece, você vai tentar se usar do contexto do texto, ou de imagem, do que tiver, para tentar descobrir o que ela está dizendo. Vai para as alternativas, lê o que a alternativa está dizendo. Você vai excluir a mais ridícula que tiver. As que sobrarem provavelmente vão te ajudar a ter uma ideia sobre o que o texto estava falando. Então, circular as palavras que você sabe e tentar circular de cor diferente. E aí, somente já consegue organizar melhor para tentar descobrir sobre o que o texto está falando. E a outra coisa super importante, gente, título. O título tá lá, não é por nada não, ele tá lá pra te passar alguma mensagem. Às vezes o título já ajuda a responder a questão todinha, então analisa o título, foca no título, reflete sobre o título e se tiver sobre a imagem também, faz uma associação entre os dois. 10ª dica, valiosíssima. Exatamente. Faz primeiro o que você tem mais facilidade. Tem muita gente que tem grilo com isso, principalmente com a redação, que acha que agora ficou até mais fácil, porque antes ela era junto de ciências da natureza e matemática, que era normalmente uma prova que exigia mais do seu raciocínio e acabava consumindo um pouco mais de tempo do que a de códigos e linguagens e ciências humanas. Mas assim, se você não é bom, não se considera muito bom na redação, se você tem um histórico não muito bom ou se tem dificuldade, dá uma lida no tema. Se você não se sentir confiante, se você não achar que vai ser um bom tema, que você tem argumentos, faz primeiro a prova, se você tiver mais facilidade. Porque o que acontece? Às vezes você perde muito tempo na redação e aí você nem faz uma redação tão boa porque você não domina o tema ou porque você realmente tem dificuldade. E por perder muito tempo na redação, você acaba se prejudicando também na prova. E assim, vamos lembrar, a redação é muito importante? Sim, é muito importante. Mas as provas também são. Então não adianta, você tem que ter uma média boa em tudo, pelo menos uma razoável. Não adianta você ter uma nota muito boa na redação e ruim em outras. Porque o que acontece com a redação é que a galera cria uma expectativa muito grande e torna a redação um monstro. Qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? Beleza. Pegou a prova, viu qual é o tema. Cara, é um tema que tu tá sabendo, é um tema que tu estudou, faz a redação. Se você não tá confiante, se você não sabe, não vai ficar tentando pensar não, porque você vai esquentar a cabeça, ficar com dor de cabeça e depois não vai ter tempo para fazer a prova. Eu particularmente, eu sempre gostei de fazer a redação primeiro. Até mesmo porque eu era o tipo de pessoa que foi naquela expectativa e quando me lembrava da redação eu sentia o alívio. Mas nem todo mundo é assim. Isso, eu particularmente eu tenho facilidade com a redação, por mais que o tema seja diferente, seja uma coisa... Mas eu sempre tive facilidade para fazer. E eu sei que tem muita gente que realmente não tem essa facilidade. Por mais que estude, por mais que... Às vezes até pelo nervosismo. Não tem essa facilidade, então não arrisca. É melhor você, se você estudou, se preparou mais para a prova. Porque assim, realmente é desigual. Você sabe os assuntos que podem cair na prova. Então você passa o ano inteiro estudando aqueles assuntos. Então quando chega lá, não é possível que vai ter assunto que você estudou que não vai cair. Já a redação é diferente, você pode ter passado o ano inteiro estudando diversos temas e chega lá caindo que você e não sabe nem o que é. não tem nada a ver, então assim, é injusto, é melhor, é mais seguro
seguro se você não tem a confiança, você fazer Você logo. fazer análise, né? Assim. E essa foi a última dica, mas Não para por aí. não para por aí. No próximo vídeo a gente vai trazer 10. São 10 dicas? Na São verdade, 10 dicas. Eu não lembro quantas dicas não são, são mas 10 são dicas. dicas. São dicas valiosas também. É, sobre pra o papel do escrever. Enem, entendeu? São 10 dicas pra você escrever uma boa redação. Então, o bicho É vai verdade. Então fica ligado, porque essa semana tá quente, que o Enem tá chegando aí, e mesmo depois do Enem, concurseiros de plantão usam as mesmas dicas, e quem não passa esse ano, não desanime, não fique triste, que tem o ano que vem, você vai usar as mesmas dicas. E é isso aí, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo. Por favor, se inscrevam no canal. Acho que a gente vai ter... Ajoelhando. Morri. Por favor, se inscrevam, compartilhem, ajudem os colegas aí. Não fiquem naquela rivalidade de concorrente, não vou ajudar. Não ajude. somos. Vamos Somos praticar a amorzinhos de bondade. pessoa. Obrigada, beijinhos, até a próxima. Tchau.